Boa tarde, né? Eu sou o Daniel Pulqueri Fensterzeifer, sou professor aqui da URI, coordenei o projeto de pesquisa, né, fomentado pela FAPERGS, que buscou investigar como que as políticas públicas influenciam na educação carcerária, na educação para pessoas presas. E na data de hoje a gente veio aqui no nosso estúdio novo aqui da URI, né, inaugurar o estúdio, né, vim acompanhado com a Carol, que daqui a pouco vai conversar com vocês também, para apresentar o projeto, né, apresentar os resultados, para a gente conversar bastante sobre como foi o caminho, né, dessa pesquisa que levou um ano. Foi um projeto que, como eu já disse, foi financiado pela FAPERGS, naquela bolsa para recém-doutor. E hoje a gente tem a grata satisfação de poder apresentar os resultados depois de concluída a, a nossa pesquisa. Então, eu, né, sou professor de Direito Penal, professor de Processo Penal, atuo também como docente no PPG em Educação, aqui na URI, na linha de Políticas Públicas, e aí então a gente conseguiu, né, alinhar essas duas áreas neste projeto, que ainda bem deu tudo certo, foi um projeto, uma experiência bem legal. Carol vai relatar para vocês também, né, a experiência dela, o que surgiu a partir dessa pesquisa. Então sejam todos bem-vindos, né? E Carol, especialmente tu, bem-vinda. Obrigada, professor. Bom, meu nome é Caroline Guzzi Martins, eu sou aluna do sexto semestre do curso de Direito da URI de Frederico e tenho sido bolsista do professor Daniel há cerca de um ano, participando então desse projeto sobre educação carcerária. E tem sido um grande aprendizado, tem sido muito divertido e também, né, muito conhecimento sendo retido. E que bom, isso aí. O objetivo é que a gente aprenda, né, e construa conhecimento, porque eu tenho certeza que a partir desses achados que a gente vai apresentar hoje, muita coisa pode, né, decorrer, né, depois da apresentação, podem gerar novas pesquisas, podem gerar mudanças na forma como a educação carcerária, né, a educação para pessoas presas é encarada, né, e eu acho que inicialmente é importante a gente, né, relatar sobre aonde foi a pesquisa, né, porque não foram em todos os presídios, a Ah, sim. gente delimitou a nossa área de atuação a 6 estabelecimentos prisionais aqui da quarta região, né? Da quarta região penitenciária do Rio Grande do Sul. Foi especificamente os de abrangência da URI, né? E então foram os presídios de Frederico, de Iraí, Getúlio Vargas, Passo Fundo, o Palmeira das Missões e Erechim. Isso. Então fizemos as visitas a esses presídios. Eu não compareci em todos, né? Alguns o professor foi sozinho, mas foram nesses que realizamos a coleta dos dados. Que a área de abrangência da URI é um pouco maior, né? Então tinham zonas, por exemplo, a região de Santo Ângelo, ela é de abrangência da URI, mas não faz parte da quarta região penitenciária, né? Mas Sim. Erechim sim, por isso que Erechim, né, ingressou na nossa pesquisa, né? A gente investigou tanto os presídios, né, de Erechim quanto de Getúlio Vargas, que também está na área de abrangência da URI, né, e fazem parte da quarta região, né? Mas tu participaste de duas dessas visitas, né? Sim, eu participei na de Frederico mesmo e no presídio de Iraí. Bom, né, o Frederico é um dos bons exemplos que a gente tem, né, de organização, né, de infraestrutura, né, e a gente costuma levar bastante nossos alunos para lá. Mas já tinha ido no presídio antes? Não, antes ali não, realmente foi a primeira experiência. Cheguei aí depois, mas foi a primeira experiência. Né? Tu E lembra sobre a educação, o que que nos comentaram lá, o que que a gente viu, observou e o que que veio relatado dos apenados e dos agentes penitenciários, tu lembra? lembro, assim, eu lembro que falavam muito da remissão pela leitura e até durante a nossa pesquisa a gente percebeu, né, que pela visão dos apenados, eles trouxeram que a remissão pela leitura ela superava o ensino médio, o ensino fundamental ofertado, que ia contrapondo o que os policiais, né, da SUSEP passaram para nós, né? Eles falaram mais sobre o NEJA em si, sobre essas atividades, e os apenados falaram mais sobre a remissão pela leitura. Eu também lembro que conversamos com uma psicóloga que também falou sobre o trabalho dela lá dentro. Fizemos uma visita aos locais para ver como é que era a sala de aula lá e tudo mais. Então, eram as coisas um pouco improvisadas, né? Então, mas foi uma experiência legal, assim. Eu não cheguei a visitar os outros presencialmente, mas como o senhor mesmo disse, né, é uma das referências aqui, um dos melhores, com a melhor estrutura.
De fato, né, essa é uma observação importante aqui. Muita coisa improvisada. Né? Sim. E se não fosse por improviso, não ia ter nada. Né? Ainda bem que eles conseguem, de alguma forma, garantir alguma experiência, né? Alguma prática educativa. E tu comentaste ali, né, sobre o NEJA, né, que a educação para jovens adultos, que de fato, né, é oferecido, mas de uma maneira muito aquém daquela que se espera que possa ser oferecida. E de fato, né, o que a gente pôde observar é que a remissão pela leitura é o que representa a educação, né, o acesso à educação para aquelas pessoas que estão presas. Né? E isso chamou muita atenção, né, porque Sim. é algo barato. Né? Basta um livro, não precisa professor, não precisa, daí é fácil. Né? É muito conveniente para o Estado, que não precisa gastar muito com isso, né? Porque tem um gasto muito pequeno com manutenção, implementação. Os livros normalmente são doados. E se você lembrar do espaço, não eram tantos livros assim. Não eram livros atualizados, inclusive. Para, né, se eles quisessem algo mais conteúdo, realmente, um conteúdo mais didático sobre uma disciplina especificamente, não tinha. Nada atualizado, pelo menos, assim, até onde eu lembro. Então, apesar da remissão pela leitura ela ser essa atividade importante, né? Uma atividade importante, ela é uma atividade acessória. Ela não deveria estar representando hoje, conforme os dados da nossa pesquisa, a principal atividade educacional ofertada na quarta região. E isso é algo que, né, a gente está falando de uma forma, né, abrangente de todos os presídios, todos eles são muito parecidos. Sim. Tem uma experiência, né, que chamou a atenção, que essa eu acho que tu não foi lá, num determinado presídio lá, em que tinha uma escola dentro do estabelecimento. Né? Esse serve, né, o pessoal da SUSEP conhece como a referência na educação, né, dentro do presídio, que realmente tem salas de aula, tem uma coordenação, tem o funcionamento de uma escola, e ali sim, né, parece que o acesso à educação é garantido de uma forma mais efetiva. Mas nas outras experiências, né, é como a gente pôde observar, né, salas improvisadas, né, os ambientes, quando tem uma sala de aula, muitas vezes é utilizada para outras finalidades, né, sala de triagem, cela para presas mulheres, né, e aula mesmo é difícil. Né? Sim. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir nesse presídio que o senhor citou, mas deve ter sido uma experiência magnífica ter ido até lá, visto algum presídio em que isso realmente funciona, né? Em que a gente tem salas de aula sendo utilizadas para a finalidade com que elas foram previstas. Não, sem sombra de dúvidas. E, bom, né, a gente fez a observação em loco, que é algo muito mais, né, para constatar visualmente algumas daquelas questões que foram trazidas pelos questionários. Né? Porque a nossa pesquisa ela se baseou em dois questionários, um para os presos e outro para os agentes penitenciários, para os policiais penais. E ali se demonstrou, né, algumas questões importantes da pesquisa, né, que a gente iniciou o nosso estudo delimitando, né, o que é essa educação, né, porque ficou muito claro nas respostas que há uma confusão entre educação, a pena, porque daí falam nas finalidades da pena como se a reeducação fosse parte da própria pena, e isso a gente deixou bem claro, né, e em breve vai ser publicado no nosso livro, né, e o primeiro capítulo fala, né, que a educação é um direito, não é parte da pena, não é punição. A educação nunca vai ser concebida como uma punição, como uma parte da pena. Né? A educação é um direito, né, de toda e qualquer pessoa, estando solta, estando presa, estando em qualquer lugar do nosso território, o Estado tem que garantir o acesso à educação. Então, o que o preso tem lá dentro é um direito dele, não é porque faz parte da pena, é a função da pena. Não. São coisas diferentes, a gente tem que separar essa ideia de que a educação ela é parte da pena ou finalidade da pena. Não, a educação não é finalidade da pena, é um direito do apenado. Esse foi o nosso ponto de partida, né? Sim. A educação, ela com certeza é uma ferramenta essencial para ajudar, né, na ressocialização, na reeducação, mas ela muitas vezes é vista como um privilégio até que o Estado ele oferta para as pessoas privadas de liberdade. Ele é visto como, enfim, como esse privilégio, sendo que, na verdade, é um direito previsto na legislação brasileira, inerente ao ser humano, esteja ele, né, privado ou não de sua liberdade. E é obrigação do Estado oferecer esse direito. Então, isso confunde-se muito
E nossa pesquisa, né, realmente buscou trazer essa visão da educação como um direito, diante da nítida incapacidade do Estado hoje em ofertar esse direito para essas pessoas. Então, realmente, é um aspecto muito importante da pesquisa e que é difícil para as pessoas separar, né, uma coisa da outra e entender esse viés. E até a nossa pesquisa também usou a ótica da terapêutica e jurisprudência, né? Então, também tentando entender a educação como uma ferramenta terapêutica capaz de diminuir as problemáticas do cárcere e ajudar, né, beneficiar tanto o próprio detento quanto a sociedade como um todo. Perfeito. E tu comentou, né, que para muitos a educação é vista como um privilégio. E isso é algo que, infelizmente, foi constatado, né? Que quem tem o acesso à educação é um privilegiado. Porque não tem vaga para todo mundo, não tem educação para todo mundo. Quem consegue ter uma educação pode se sentir um privilegiado, né, dentro do presídio, né, porque as condições são mínimas. E aí, bom, claro, tem toda aquela questão de que alguns não querem. Bom, não é uma imposição, é uma obrigação. Mas me parece, né, que os que se envolvem em atividades desse tipo de educação acabam se engajando. Então, o que falta, às vezes, é atrair, né, o público, né, para esse tipo de atividade. Só que não tem para todo mundo. Então, também não tem muito estímulo para isso. Então, de fato, né, infelizmente, hoje em dia acaba sendo, né, um direito que poucos conseguem exercer por uma questão de infraestrutura. Né? O Estado não investe dentro do presídio, não investe em educação, né, para esse público. E aí a solução barata para marcar o xizinho lá na lista de direitos concedidos pelo Estado é a remissão pela leitura. Daí pergunta para o Estado, o Estado oferece a educação para as pessoas presas? Sim. Como é que oferece? Leitura de livro. Só que essa é outra grande questão que a gente trouxe lá nas nossas conclusões, né? Que é uma resposta muito conveniente para o Estado. Não precisa gastar e se passa como estivesse garantindo o direito à educação, né? Historicamente, o sistema carcerário brasileiro ele é marcado por falta de infraestrutura, condição precária, até a própria violência intrínseca, e ele se torna um ambiente onde a educação ela já é mais complexa de ser desenvolvida. E isso, junto à falta de investimento, ampla despreocupação, inclusive, que o Estado e a própria sociedade têm com essas pessoas, acaba ajudando a perpetuar todo esse cenário. E também me lembra de algumas conclusões que chegamos, né, na pesquisa sobre o grau de escolaridade, né, dos presos quando comparados ao índice brasileiro está muito abaixo da média. E também quanto ao porquê que os presos consideram importante, né, as atividades educacionais, que foi uma das perguntas realizadas. Por que os detentos eles achavam importante participar dessas atividades educacionais? E a maior parte deles respondeu a questão da redução da pena. E é importante frisar que isso não é algo ruim, isso não deve ser visto, né, como algo ruim. Mas a redução da pena, ela acaba servindo como esse atrativo inicial para que os presos eles tenham um primeiro contato. Em virtude até dessa própria baixa escolarização deles, eles têm, né, eles não têm muito interesse em participar. É normal que se tenha esse baixo interesse em relação à educação. Então, a redução, né, ali da pena, ela acaba servindo como esse primeiro contato para eles. Por mais que ali num primeiro momento a educação em si não vai ser tão valorizada, mas é uma forma de trazer eles para esse meio e aí ao longo do tempo novas atividades devem ser realizadas para manter eles, né, naquilo, manter eles nessas atividades. Isso acontece tanto com as pessoas presas quanto com as pessoas que não estão presas. Porque Sim. as políticas educacionais, né, para as pessoas que não estão presas também, né, para atrair as crianças para a escola, as pessoas para a escola, só que dar o acesso, garantir o acesso é um primeiro passo. Né, tu trazer a pessoa para dentro da escola, para a educação. Agora, depois disso, né, tem que garantir a permanência delas. Né? Então, esse atrativo que tu bem apontou aí é para isso. Né? Dá um atrativo para garantir o acesso, né, à educação. Atrai ela para a educação, para que enquanto ela, né, quando ela tiver o contato com essas práticas, que ela possa se motivar, possa compreender, né, o que realmente representa e o que pode mudar na vida dela a partir da educação. E aí, então, né, começa o trabalho para manter essa pessoa vinculada a uma atividade educativa. Sim.
Nesse ponto até é interessante lembrar também que a maioria dos policiais penais, eles, nas sugestões, né, das melhorias que poderiam ser oferecidas para a educação dentro dos presídios, os policiais penais, em sua maioria, falaram em relação à infraestrutura. Então, realmente melhorar os espaços, e isso com certeza é muito importante, a gente viu isso, né, visitando os presídios, que normalmente são prédios antigos, né, improvisados, mas os presos, em contrapartida, eles falaram muito mais da diversidade de atividades, né, que eles gostariam de uma gama de atividades ofertadas lá dentro muito maior. Então, saindo só de remissão da leitura e saindo até do próprio NEJA, mas aulas de música, aulas de dança, cursos, e isso é um passo que eu acho muito interessante para manter eles atrelados à educação depois, né? Porque uma gama maior de atividades faz com que eles tenham um maior interesse de participar de todas as atividades. Educação e cultura, né? Coisas, né, que eles possam utilizar para trabalharem depois que saírem da prisão, né? Eu me lembro que algum reportou sobre curso de informática, se eu não me engano alguém falou sobre currículo também, como elaborar um currículo, alguma coisa eu ouvi assim a respeito, né? E também apareceu, né, aula de violão, né, questões culturais, né? Isso também é importante, porque tu dá acesso, tu coloca a pessoa em contato com algo que normalmente não faz parte do meio dela. Então é apresentar, né, uma outra parte da sociedade. Isso é colocar essa pessoa, né, dentro da sociedade, porque a gente fala, a pena é para ressocializar. Não, a pena não é para ressocializar, né? A pessoa que caiu lá no sistema, ela nunca fez parte da sociedade. Né? Então, primeira coisa que a gente deveria se preocupar em tornar ela pertencente a essa sociedade, apresentar os recursos da sociedade. E, bom, não é tirando ela da sociedade que a gente vai introduzir ela, mas que ela tenha ferramentas de conhecimento para poder usufruir, né, e pertencer a essa sociedade no momento que ela saia de lá. Né? E, bom, né, o projeto ele foi encerrado já e a gente teve alguns produtos, né, que a gente gerou a partir dessa pesquisa. Né? Eu sei que tu, né, recentemente apresentou num evento, eu queria que tu comentasse, né, desses desdobramentos do projeto aí. Ah, sim. Durante o ano, na verdade, né, eu participei de vários seminários que foram oferecidos pela URI, então, a maioria deles, né, online, mas recentemente eu fui para o CCTEC, então, que é um evento onde se reúne toda a parte de iniciação científica da URI de todas as cidades, né, então é uma oportunidade muito legal de dividir o conhecimento com os outros alunos que fazem parte da iniciação científica e de também aprender, né, com eles ali. Então, eu fiz a apresentação na plenária, lá no CICTEC, que foi em Santo Ângelo, nesse ano. E eu fiz a apresentação, foram ali 10 minutinhos, assim, falando sobre o tema. E aí tinha banca, me fizeram algumas perguntas depois. Também teve palestras, foi um dia muito bom, assim, muito legal mesmo. Eu gostei muito de participar. Foi uma experiência incrível. E agora também, né, o livro, que estamos ali, já foi enviado para a editora, né? Já está encaminhado o nosso livro, né? Mas antes do livro também teve outros eventos, né? Tu participou do SIC, do SIC não, do Sincol, do CNID, né? Do Direito Educativo. Até no Salão de Ciências também tinha um pôster ali. Todos esses seminários, assim, que tiveram online, eu participei. Bom, nossa pesquisa foi divulgada, né? Com certeza. E agora, encerrando, né, a nossa pesquisa, a gente vai publicar um livro. Né? Na verdade, o livro já está pronto, já faz algum tempo que o livro está pronto, né? Está em fase de editoração, já foi encaminhado para a editora, né? E muito em breve vai estar pronto, né, o livro aí. Né? Já tinha... É o teu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Aí, ó, que tal, hein? Começando... Em qual semestre tu tá? Eu tô no 6º. Aí, ó, 6º semestre, né? Vai pro 7º agora, vai ter vai ser a primeira da turma com o livro publicado? Eu acredito que sim. É isso aí, que bom. Né? Foi muito legal, né? Contar contigo, né? Com a tua dedicação, com o teu empenho todo, né? E que tu possa relatar para os teus colegas também, né? Tudo
tudo aquilo que tu aprendeu ao longo dessa caminhada para estimular a iniciação científica, né? Se é importante, né, a gente elaborar pesquisas, né, a gente precisa formar pesquisadores, né? Eu, na minha época de estudante, fui, né, auxiliar de pesquisa, eu era voluntário, né? Eu sempre fui voluntário, né, para começar a estagiar, para fazer pesquisa, né? Mas sempre fui bem engajado nisso, né? E hoje, né, estamos concluindo aí um projeto de recém-doutor, né, graças, né, a todas essas experiências aí que foram, né, sendo adquiridas, né? E agradecer mais uma vez a FAPERGS, né, que nos concedeu essa bolsa, né, de recém-doutor para a realização desse projeto. Agradecer à URI, né, que é a nossa instituição e que nos promove, né, e nos provê toda essa infraestrutura para que a gente possa, né, de fato trabalhar, né, e fazer aquela parte mais dura, né, da análise de dados, de escrita, de concentração. É a URI que nos acolhe para esse momento, né? E a SUSEP, que foi uma parceirona também nessa pesquisa, porque sem ela a gente não conseguiria, né, obter os dados que a gente queria, né? Eu acho que o resultado foi muito feliz, né? E não muito, né, não houve nenhuma grande surpresa, né? As nossas hipóteses elas foram, né, confirmadas, né? E, né, contou com um monte de sugestões dos apenados e também dos policiais penais, né, que eles identificam, né, o que precisa, o que pode ser aperfeiçoado, né, o que já tem, né, e o que pode ser melhorado e o que falta, evidentemente, né. Então acho que, né, conseguimos bons resultados aí, né, e agora é pensar no futuro, né, a partir desse nosso diagnóstico, né, o que a gente pode pensar para melhorar daqui para frente, né, mas isso são cenas dos próximos capítulos, né. Sim, e eu, inclusive, gostaria de agradecer ao senhor por me permitir participar desse projeto da iniciação científica. Foi uma experiência incrível. Então, muito obrigada, professor. Que bom. Que bom, foi um prazer te ter comigo aí nessa caminhada. Então, né, encerramos o nosso podcast de apresentação aqui do nosso projeto, né, deixamos um grande abraço a todos, né, já se aproximando do final do ano, se aproximando, né, das festividades, né, então, desde já, desejo um bom, né, encerramento de ano para todo mundo e que 2025 venha com mais coisas boas, aí, mais alegrias, mais projeto e mais trabalho para que todo mundo possa, né, ser feliz e produzir cada vez mais conhecimento, né, que isso possa, né, de alguma forma contribuir com a nossa sociedade. Com certeza, muito obrigada pela atenção e façam iniciação científica, vale muito a pena.